Graça e paz, meus amados. Esse é seu irmão em Cristo, José Alves Rocha, do canal Vivendo as Profecias. Por mais que esse canal tenha o nome Vivendo as Profecias, mas é um canal de graça, verdadeira graça. Eu tenho alguns vídeos do começo que eu ainda misturei alguma coisa de lei. Falei de diabo, de inferno. Uns deles eu até tirei. E eu estou até olhando para poder tirar. Porque na graça não existe inferno. Não existe lei. A lei é Cristo. Não existe. Então, quero dizer para vocês que você vê algum vídeo meu que ainda fala em Satanás, em morte, em diabo. Não acredite muito disso, mas não, porque eu vou tirar do ar. A gente, como sai da religião, de dentro das seitas, das igrejas, você vê isso todo o tempo, todo mundo só fala a mesma coisa, a gente ainda sai com a nossa natureza meio contaminada. Por mais que a gente está lutando para se sair disso. E com o tempo você vai aprendendo, se aperfeiçoando. E é isso a palavra de Cristo. E chegou a hora que você melhora de uma vez só, é o que está acontecendo comigo hoje. Eu estou aqui para pregar um evangelho genuíno, verdadeira graça, pura, livre, sem cruzamento de livros históricos e nem de lei. Amém, irmãos? Então, se vocês verem, você me perdoa e não leva em consideração, ok? Porque você vai ver que a maioria do meu vídeo hoje é graça pura, graça livre, é Jesus, Jesus, somente Jesus. E o evangelho de Paulo, que esse é o apóstolo dos gentios, eu não sou judeu, eu sou gentil. Para que eu vou pegar os apóstolos dos discípulos, o apóstolo o evangelho dos apóstolos, dos discípulos, não sei de Paulo, aplicado na minha vida, se eu não sou judeu? Você sabe que eu sou gentil e para gentil não tem lei. Gentil é banda voou. Gentil é a menina do olho de Deus. Foi aquele que Deus não esperava que eles buscassem a Deus de todo o coração. Quando Israel abandonou, eles acolheram. E Deus aperfeiçoou pela sua misericórdia. Amém, irmão? É isso. Vamos lá. O símbolo da pombinha, céu aberto, Jesus viu o Espírito de Deus descendo do céu como pomba. O Espírito de Deus jamais é uma pomba, irmão. Isso é mais uma blasfêmia da Igreja Católica. Ele usa um Deus em forma de pombinha, simplesmente dando uma ênfase, tá, ao dilúvio de Noé. Quando ele soltou aquela pombinha, lembra da pombinha? Soltou um corvo e depois soltou a pombinha. A primeira pombinha foi e veio, sentou ali, o corvo foi e veio, sentou na arca. Aí depois ele soltou a pombinha, ela foi, e quando ela voltou, ela trouxe um galinho verde no bico. E aí jogou ali da arca, ficou ali, foi embora e não voltou mais. Ela quis dizer para Noé que as águas estavam baixando e já tinha achado área descoberta, área seca. Árvore já, galinho de folha, tinha árvore com a ponta de fora que ela pegou. Era o símbolo do dilúvio, da arca de Noé, da liberdade de Noé, de sair de dentro da arca. Então eles trazem isso, Constantino, para dizer que aquela mesma pombinha é que está trazendo a libertação também da carne de Jesus e a nossa. Não. Tudo bem que aquela pombinha não quer dizer nada demais. Não é pecado, né? Ela não é nada para fazer nada de bem nem de mal, tá? Ela não afeta em nada, tá? Quiser dizer, vocês falem, não quiser falar, não fale, não quer dizer. Ela não quer dizer nada. Mas aquela ali era o próprio Deus. Eu não gosto de falar, que para mim é uma blasfêmia, chamar Deus de pomba, porque Deus é Espírito, o céu é aberto, e o próprio Espírito de Deus é o próprio Deus. Tá? Você vai ver dentro da Bíblia que em muito lugar está Deus em Cristo, cumprindo o seu ministério. Depois ele volta para o céu e acabou.
É o próprio Deus. Vamos lá. Vamos lá. A maravilhosa obra do jejum e do testar a mente diabólica, diabolo, mente terrena, carnal. Cristo era carne. Ele tinha que se aperfeiçoar para matar a natureza terrena. Porque se ele tivesse com a natureza terrena, eu vou ler aqui 2 versículos para você ver, 2 livros. Tá? Colossenses 3, 2 versículos de Colossenses e também 2 aqui em Tiago. Colossenses 3, 4 e 5. Cristo é o verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, mate a natureza deste mundo que age em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões, mas os meus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Então, vocês lembram que no ministério de Jesus, que Maria Madalena andou um pouquinho encarando ele? E ele disse em um dos evangelhos, não lembro qual é: mulher, o meu reino não é aqui, no céu. Ele tira ela. Entenda. O meu reino não é aqui, é no céu. Tirando ela de boa, sem machucar. Porque ele matou a natureza terrena. Diabolo. As paixões sexuais. Você viu de Jesus nenhuma falha? Aquele teste, quando ele saiu da água, ele foi matar a carne. Que ele era carne. Aí isso era o diabo. As igrejas procuram um diabão com asa de morcego, com a cauda tridente na mão, não é isso? Vermelho, né? Irmãos, o diabo que caiu do céu. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 em diante, era o rei da Babilônia. O capeta de Ezequiel 28, 13 também, que debandava as nações, que ele era bonito dos seus comércios, era o rei de Tiro. Não é nada de capeta. O rei de Tiro. O dragão que perseguiu a mulher, o dragão vermelho que perseguiu a mulher, que caiu do céu, desceu do céu e rabou a mulher, com sua cauda trouxe a terça parte dos anjos, era Herode, roupa vermelha, vestuário de rei. A mulher que ela perseguiu não é a igreja, era Maria. Quando estava fugindo, que eles queriam matar o menino Jesus. Queria tomar o menino. Lá está tão claro que queria arrancar o menino. Que foi arrebatado para o céu. Ou não foi?
Quando ele morreu e ressuscitou. O menino varão, Jesus. E os anjos, até essa parte das estrelas, não é anjo, é estrela. Estrela é as crianças que eles andaram matando, como estavam perseguindo Jesus. Que as igrejas formam um diabo de tridente. Ô irmãos, que confusão, hein? Para amedrontar a gente. Vem ter uma aula comigo. Vamos lá. Diabo, natureza terrena. Diabo é um modo de tratar, de falar. É um adjetivo. Um costume dos antigos. Como a serpente. Ela era um animal astuto, inteligente, falava. De toda a animaria que Deus fez, a serpente era mais astuta, mais esperta, mais sábia, mal, venenosa. No começo, o pessoal era analfabeto, não tinha estudo. Para poder fazer uma carta, para poder expressar aquela carta para aquelas nações analfabetas, alguns que sabiam escrever, eles não escreviam porque não tinha quem lia, não sabia ler. Então eles faziam desenho por desenho. Eles chegavam a indicar por desenho. Corredor, o viadinho. Pula alto, o macaco. Mal, uma serpente. É isso que o símbolo diabo, serpente, faz. Era o modo de retratar. Foi Constantino quem fez esse capeta tridente. Está entendendo, irmãos? Entra aí no YouTube e pede os símbolos do Egito, para você ver lá como era o endereço para você alcançar, que eles escreviam. Era botando o símbolo de animalzinho até chegar no itinerário. E você acompanhava aquilo até chegar, você não sabia ler. Quando Deus passou a revelação para Moisés, que Moisés foi quem expressou para as pessoas, espalhou, ele fez isso. Os escribas fez isso. Para as pessoas que não sabiam ler e entender. Esses costumes você não pode trazer para hoje, aquilo que eu falei no início. História, cultura. A gente não pode confundir costumes e trazer para nós no Brasil. Cada lugar tem um. Hoje não precisa de mais símbolo para saber. A gente que quase todo mundo sabe um pouquinho de leitura hoje. Como é que nós somos analfabetos? Amém, irmão? Então, diabo, natureza terrena. Matar a natureza terrena. Vamos lá. Tiago 3, 14 e 15. Tiago 3, 14 e 15. Mas tendo amarga inveja, sentimento factuoso em vosso coração, não vos glorieis e nem mintas contra a verdade. Isso não é a sabedoria que vem do alto, mas é tirana, animal e diabólica. Isso não é a sabedoria que vem do alto, mas é tirana, animal, que não é espiritual, e diabólica.
Natureza terrena. Terrena, falei tirando, né? Terrena, vou ler de novo, tá? Mas, Tiago 3, 14 e 15. Mas se tendes amarga invejas, sentimento faccioso em vossos coração, não vos glorieis, nem mintas contra a verdade. Isso não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Foi isso que Jesus estava sendo tentado, matando essa natureza diabólica. Mas Jesus, natureza diabólica porque é terrena. Para que ele resista todo o furor, toda a investida do ser humano, que não é o capeta, não vem tentação que não seja humano. Diz que ele não desistisse. Amém, irmãos? Entendeu? Senhor Deus e Pai, nesse momento, mais uma vez, Senhor, estou trazendo mais uma mensagem. Nós estamos no reino espiritual, não carnal. Estamos depois da cruz e não antes da cruz. Nós estamos no espírito e não na carne. Para que eu possa, Pai, explicar para este povo que o teu espírito, a tua glória invada dentro de mim, o meu espírito foi formado dentro de mim, para que venha esclarecer a verdade a esse povo enganado, porque as igrejas só enganam, para que eu possa, oh Pai, em teu nome, falar a verdade, através do teu espírito. Eu já te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus 4, 1 a 3. Mateus 4, 1 a 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, isso é, a natureza carnal. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E aí, irmão, presta bem atenção, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, e disse-se, se tu és o filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. E ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, Jesus, gerado por Deus, recebe o próprio Deus, jejuma e vai ser tentado pelo diabo. Não fecha. Não fecha. Deus não consente isso. Deus não é de brincadeirinha. Para que ser tentado? Para quê? Simplesmente ele foi provar a natureza, a sua carne. A resistência para ir para a cruz. Para onde é que Jesus vai? Para a cruz. Lembra do que ele disse para Pedro no Getsemane? Tiago e João? Ele vai lá orar, que ele volta. Estava dormindo, pesado de pecado. Nosso em cima deles. E o que é que ele diz? Não aguenta orar isso comigo, nem um pouquinho? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Era isso que ele estava testando. Por que o espírito estava pronto? Estava Deus, era Deus. A carne dele que era fraca. Era isso que ele testou. Na verdade, o espírito está pronto, é Deus. É nós. Hoje no reino espiritual, o nosso espírito está em perfeito estado com Deus, já habitando em Deus, está pronto. A nossa carne, que é problema, porcaria.
Mas a nossa carne não empata nós ir para o céu, o que somos escolhidos, que só tem espíritos que são de Deus. O espírito já é preparado, está em perfeita vitória. A carne o que faz paga, até chegar o dia de cumprir o propósito de Deus, e Deus tirar e levar para ele de volta, da onde nós estávamos, vir para cá, tá, irmãos? É isso que as igrejas tinham que mostrar, não mostra. Amém? E chegando-se a ele, o tentador, e disse-lhe, se tu és o filho de Deus, mande. Qual é o tentador? A natureza. Começou a tentar. Tu já andou com fome, meu irmão? Já? E passou num cacho de banana na casa dos outros? A sua barriga roncando, você tonto de fome, 40 dias, e olhando para aquelas bananas madurinhas. Como é que fica a sua natureza? Tentador, o tentador chegou, está tentando. Quero comer, quero comer. Pegar Jesus, irmão, gerado de Deus, com o próprio Deus dentro. Feito o King Kong. Diabo feito o King Kong. Com aquela mulherzinha branca, lembra? Na mão dela. Subir lá no cima daqueles montes. E levar até o pináculo. Levar de Jesus. Jamais, irmão. Pensamento. Cansado. Com fome. Ele avista. E diz, oh, porque eu não posso ir até lá voando? Se Deus está comigo, por que ele não me leva? É isso. Pensamento dele. Se eu fizer isso, posso prostrar e adorar. E ele mesmo, Deus disse, epa, adoração ao Senhor teu Deus. Acabou. Segura. Aguenta firme. Que tu vai vencer. Aguenta firme. Que tu vai vencer. Esse mundo é todo meu. Ele olhou e viu aquilo lá, tudo aqui. É da gente, é meu. Meu pai botou isso nele. Gente, jamais Deus consentia isso. O diabo tem poder de pegar o próprio Deus. Em primeiro lugar, o diabo não existe. Vou ler um versículo aqui para você entender que o diabo não existe. Por aqui você já vê. Tá? Por aqui você já vê. Vamos lá. Vamos ver aqui Hebreus. Já li aqui hoje, mas eu vou ler de novo aqui para vocês verem. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Se Jesus aniquilou já o diabo, então ele não existe mais. Vou ler de novo para você ver, tá? Hebreus 2,14. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também nós participamos, somos espírito hoje, tá? Estamos espiritual. Hoje nós participamos, você viu lá, da carne e do sangue, tá? Hoje nós não somos carne com espírito, nós somos espírito com carne até o dia da nossa redenção. Até cumprir o propósito de Deus, voltemos a ser espírito e voltemos da onde nós veio. O pó volta ao pó e o espírito volta a Deus. Nós volta da onde nós veio, tá, irmãos?
Para de estar pregando abusões da carne, condenação da carne. Tudo é pecado da carne. Tudo você vai para o inferno. Para com isso, irmão. Passa para o outro lado da cruz. Esquece o pecado de lei. Sabe o que vocês acham pecado em tudo? Que vocês estão na lei, debaixo da lei, debaixo do livro histórico, pregando uma palavra aos discípulos, fazendo uma transição da lei para a graça. E depois sair de lá e vir para a graça. Então a palavra dele era diferente da nossa, era dura. E você pega essa palavra dura e traz para nós. Oi, tu matou Jesus? Tu matou os profetas? Hein? Tu matou Abel? Tu cerrou Isaías? Tu crucificou Pedro de cabeça para baixo? O irmão, se toca. Ele veio, Jesus, para vingar o sangue dos profetas que foram mortos. Desde de Abel até Zacarias, que foi morto entre o templo e o altar. Naquela geração, não é nessa geração, irmão, se toca. Para de ler a biografia de Cristo, ressuscitado, de Cristo antes da crucificação, do Nazareno, filho de Maria. Começa a ler as cartas de Paulo, Cristo ressuscitado. Que você vai ver que nós já somos livres, não temos pecado, que o diabo não existe. Que Paulo explica o que é capeta. Que já repreendeu a morte. Que somos espírito. Que a lei do Espírito da vida em Cristo nos tirou da lei do pecado e da morte. Que pegou os mandamentos, as ordenanças que eram contra nós. O riscou, apagou e cravou na cruz. Que hoje nós somos livres. Vem para Paulo, que nós já somos abençoados por toda espécie de bênção nas religiões celestiais. E já estamos ressuscitados com Cristo. Que o nosso reino, nossa cidade não é aqui. Ou vem para cá, irmão, para o outro lado da cruz. Que somos embaixadores de Cristo. Oi, tu sabe o que é embaixador de Cristo? Lê lá, 2 Coríntios 5, 20. Lê lá. Ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Tu sabe, igreja, o que é embaixador de Cristo? Tu sabe o que é um embaixador e uma embaixatriz? Sabe? Deixa eu ler aqui. Segunda Coríntios 5. Vou começar do 19. Vamos lá. Não, eu vou muito além. Do 16 até o 20. 2 Coríntios 5, 16 a 20. Assim que daqui por em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A carne. Ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo a carne. Contudo, agora, já não conhecemos deste modo. Ele não é mais carne. Ele não é mais o Filho de Deus. Ele agora é o próprio Deus. Não conhecemos mais segundo a carne. 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. A lei já se foi, que igual as igrejas vai de baixo, tá? As escrituras, o Velho Testamento já acabou.
O velho pacto hoje já foi abrogado, abolido por Cristo. As igrejas velhas só botando isso no bucho da gente. Tá? Hoje as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Não podemos ver Cristo como nós via antes. Gente, lê a Bíblia com atenção. Vê as entrelinhas. Presta atenção. Vamos lá. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, olha lá, irmãos, isto é, Deus estava em Cristo, Deus estava em Cristo, no batismo, foi a primeira manifestação de Deus em Cristo. A pomba. Deus, não é pomba, é Deus, não é pomba, é Deus. Reconciliando, nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhe imputando os seus pecados. Nós não temos nesse reino mais pecado. Os nossos pecados já são justificados. Se nós estamos em perfeita vitória em Cristo. Hoje, todos os problemas nossos na carne, Deus não vê, não chega até Deus. Tem nada a ver com Deus, mas tem com você. Você planta, você colhe. Você faz, você paga. Não é você que faz e Deus paga. Está escrito assim? Você faz e paga com Deus? Não. É você que faz, é você que paga. Isso é o castigo da carne. Não vem para cá dizer que nós estamos porta aberta, não, tá? Mas o castigo na carne tem nada a ver com o Espírito, com Deus. Não tira a nossa salvação. Viemos de Deus, para ele vamos voltar de qualquer jeito. Isso é a palavra dele. Isto é a palavra dele. Qualquer jeito, entenda. Que nós vamos falar perfeito. Já somos perfeitos. Espiritualmente. Na carne, vamos aqui remando. Errando e apanhando. Errando e apanhando. Até o dia. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Deus. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos vós, pois, da parte de Cristo, que nos reconciliou com Deus. De fato, somos embaixadores de Deus. Embaixador, a embaixada brasileira está nos Estados Unidos. Está lá representando os Estados Unidos? Não. Se nos Estados Unidos tem uma embaixada brasileira, os que estão lá estão representando o Brasil. Se nós somos representantes, um embaixador de Deus, nós estamos aqui representando o céu. Porque do céu nós veio. Então, a nossa obrigação é apresentar e pregar e falar da nossa volta ao céu. Embaixador. Embaixatriz. Oi, irmãos. Vocês são embaixador, embaixatriz. Todo mundo igual. Nós estamos aqui para representar o céu. Para falar do céu. Para dizer para os irmãos que de lá você vem para lá, nós vamos voltar. Para falar para os irmãos que nós estamos na carne, mas não somos carne, somos espírito. Para falar para os irmãos que o reino espiritual é lá em cima, aqui é uma passagem. Para falar para o irmão que você não perde a sua salvação. Para falar ao irmão para que tenha amor. O reino de Deus é amor, paz e alegria. E comunhão um com os outros.
Para falar para os irmãos que o que na carne, porque você está vivo, irmão, você está vivo, você não está morto. E se você está vivo, a carne pode falhar. E você vai apanhar, vai pagar o preço, mas o papai não vai te abandonar. É isso que vocês é embaixador. Não é para falar de dízimo, de batismo, de ceia. Tudo isso foi antes da cruz. Era sombra. Sombra para o bem futuro. Sombra. Mas quando chegou a luz, a sombra saiu. Vê lá, era sombra. A luz não chegou? Não já brilhou a luz? Cristo não já vem? A sombra afastou. Não está mais aqui. Tira a sombra de lado. É isso que é embaixador. Se você é embaixador, aqui, vocês não são daqui. Se nós somos embaixador aqui na terra, nós não somos daqui. Nós viemos do céu. Nós viemos de Deus. E o pó volta ao pó e o Espírito volta para ele. E o pó volta ao pó e o Espírito volta para ele. Você que não sabe qual é o versículo? Eclesiastes 12, 7. Amém? Está entendendo agora? Vamos lá. Vamos lá. Mateus 10, 2 a 7. Jesus forma o seu ministério terreno. Jesus forma o seu ministério terreno. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: Pedro, André, Tiago primeiro, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Matias, Tiago, Tadeu, Tiago II, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote. Judas Iscariote. O objetivo: anunciar o reino de Deus. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Anunciar o reino de Deus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentis, do gentil, e nem entrarei em cidade de Samar, pelas ovelhas, antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vou ler de novo aqui que eu me enrolei. E Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel e pregai, dizendo que é chegado o reino de Deus. Irmão, você viu o nome dos apóstolos dele? Você viu Paulo? Não está incluído. Não é agora Paulo. Esse é o discípulo antes da cruz. Esse evangelho é antes da cruz. Essa mensagem é para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estão dispersas com medo da tribulação e fugindo da tribulação. Não pregar em samaritano, porque para Samaria tem que pregar profeta. Os discípulos são profetas, por mais que alguns profetizassem, mas não são profeta. Não é o dom deles. Eles são apóstolos. Profeta é Paulo, que vai vir ainda, e Jesus era o profeta. Ele falou para a mulher. A mulher falou para Jesus, a mulher samaritana, né? Sabes que tu é profeta? Porque ele é profeta. Profetizou a vida dela. Isso é tão tremendo que as igrejas não pensam nisso, nas consequências.
Jesus, quando passou de Samaria, ele parou no poço de Jacó, em um horário que só uma mulher prostituta ia descer para pegar água. Era ela que tinha que ouvir. Ele dispensa os discípulos ir comprar pão para não ver a mensagem que ele ia trazer para aquela mulher. Porque ele tinha dito, não ireis em caminho de samaritano. Não entrar em cidade de samaritano. Ele não podia, era ele. E ali ele começa a desvendar. A mulher faz uma pergunta para ele. Senhor, o judeu diz que temos que adorar lá no templo. Mas os samaritanos diz que aqui, no Monte Gerizim. Aonde devemos adorar? E ele disse para ela, nem em Jerusalém e nem no Monte Gerizim. O Pai é que procura verdadeiros adoradores, aleluia, mas as igrejas estão aí, mandando você suspender a mão para aceitar Jesus. As igrejas estão aí, mandando você ir buscar a Deus. É Ele que procura você. É Ele que te traz. É Ele que faz a obra. Vem a hora. E ele fala, e já chegou, estou aqui, é agora. Que temos que adorar em espírito e verdade. Tem lugar, irmão, para adorar? Aonde? Ele diz, não é lá no Jerusalém, é no Monte Gerizim. É em espírito, é o culto racional na mente, um culto de raciocínio, não é presencial. Mas se você não for para a igreja, você está no inferno, diz as igrejas. Se a gente não tiver indo todo dia para a igreja, estamos desviados, está afastado, graças a Deus por isso. Estou afastado da igreja. Igreja é eu. Estou afastado daquele templo de pedra. Templo é eu. Mas não estou afastado de Cristo. Ele está dentro de mim. Como que eu estou afastado? Porque ele está dentro de mim. Vamos lá. Não tem lugar para adorar. Se adora em espírito de verdade. Nem no mundo de outro, não tem lugar. Onde tem dois ou três reunidos, meu nome eu estou no meio. Ali você faz a oração, ali você adora a Deus. Ali é o culto, ali é a igreja. É família. O primeiro ministério que Deus te deu foi a família. O primeiro ministério que Deus te deu foi a tua família, ao qual tu despreza. Larga tudo para ir para o tempo que Deus não está lá dentro. Atos dos Apóstolos 17, 24 e 25, e 26 e 27. Sai por aí tateando, sendo que Deus não está longe de você. Deus não habita em tempo feito por onde o homem nem precisa de nada do ser humano. É Ele que dá tudo. Vê lá, Atos 17, 24, 25 e 26 e 27. Os 12 que Jesus chamou, objetivo, sair para as ovelhas perdidas da casa de Israel, pregar um evangelho junto com Jesus. A um povo que estava debaixo da lei, igual diz Isaías. O povo que estava em treva. Viu resplandecer a luz, Jesus. A treva da lei, dos mandamentos de morte.
Vamos lá. João, vamos ler Isaías 43, Isaías 43. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai no esmo, a vereda do nosso Deus. De Isaías. Já profetizava o profeta do velho pacto, que a voz que clama no deserto, ele vinha endireitar o caminho do Senhor. O que é endireitar o caminho do Senhor? O Senhor precisa de alguém para endireitar o caminho? Não, porque Jesus vinha vir depois. Então, na frente vinha um preparando, anunciando, né? Por exemplo, Mateus 3, 1 a 6. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: preparai vós, ou arrependeis-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo o profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia até com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias do adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Naquele tempo, o pessoal que estava na sombra do vale da morte, que estava nas trevas, viu brilhar uma luz, resplandecer a luz, que era Jesus. Já começou por João essa luz, pregando o batismo do arrependimento do pecado. Por que o arrependimento do pecado? O povo estava tudo debaixo do pecado, debaixo da lei. Porque Cristo ainda não tinha vindo e se manifestado, então todos eram pecadores. Igrejas, presta atenção. Isso é antes da manifestação de Cristo. Hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele já se manifestou e nos justificou. Nós não estamos mais debaixo do pecado, estamos debaixo da graça. E pela graça somos salvos. E se você diz que nós somos miseráveis, pecador, que tudo que nós faz estamos debaixo de uma grande condenação, de um juízo e de um julgamento, você está dizendo simplesmente que Jesus ainda não morreu e não ressuscitou, que ele ainda vai voltar para fazer esta obra. Então você está chamando ele simplesmente de mentiroso, que ele disse que já ressuscitou, é o que a gente vê nos livros. Está prestando atenção a isso, igreja? Eu tenho pena quando eu fico assistindo esses irmãozinhos do YouTube, que fica querendo fazer um julgamento de juízo da gente, usando livros da lei, do velho pacto, das ovelhas perdidas da casa de Israel, para um evangelho de poder, de juízo. Eu fico com pena deles, sem saber o que ele está falando. E nenhuma vez eles usam a revelação que Deus passou a Paulo, que diz que se pregar um outro evangelho é anátema. Se um anjo aparecer do céu e pregar um outro evangelho, que não é esse que foi passado a Paulo, é maldito. Se ele está pregando o livro do histórico das ovelhas perdidas da casa dos apóstolos,
e está pregando o velho pacto, estão debaixo de maldição. É eles. Quando essas pessoas que vêm para cá, para o YouTube, criticar a gente, começar a Deus tirar a venda do olho dele, tirar Moisés a venda, eles começam a mudar de atitude. São pessoas, às vezes, inocentes, que viram a vida toda falar disso. Entendeu? É isso que está acontecendo. João pregava o arrependimento, o batismo do arrependimento de pecado, porque naquele tempo o povo estava em pecado. Jesus não tinha manifestado ainda. Lembra daquela mulher que está lá em João 8? Foi pega em flagrante adultério. Eles trouxeram até Jesus. Foi o que eles disseram. Senhor, pegamos essa mulher em flagrante adultério. E na lei de Moisés, manda que tem que ser apredejado até a morte. Na lei de Moisés. Na lei de Moisés. É na lei de Moisés. Porque na lei de Moisés, ela estava debaixo do pecado, ela estava debaixo da falha, mesmo não de morte. E Jesus começa a escrever no chão. Olha para ele e fala: se dentre vós vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. Quem é de vocês que cumpre 613 mandamentos da lei ao pé da letra? Se vocês cumprirem, atire a primeira pedra. É o pecado. Ele foi jogando as pedras no chão e foi saindo. Ele olha para ela e disse: mulher, cadê os seus acusadores? Ela disse: não está aqui, todos foram embora. Todos foram embora, fui. Não te acusaram, não, nem eu te acusarei. Vá e não peque mais. Porque Jesus estava debaixo da lei. Jesus foi julgado. Jesus foi preso. Jesus foi condenado à morte. Não é hoje. Vai hoje julgar e condenar Jesus em espírito. Mas naquele tempo, aquela mulher estava debaixo da lei. Jesus estava ali cumprindo também a lei. Ele era justo. Por isso ele disse: vai, não peca mais, que não os caras vão te pegar. Mas sabe o que esse pessoal traz isso para mim hoje? Viu lá que disse com a mulher? Perdoar que é teu pecado, mas vai e não peque mais. Não é para você pecar mais, está embaixo de pecado. Não, meu querido, eu não estou debaixo de pecado. Eu não estou debaixo da lei. A lei já foi removida, zerada, cancelada. Hoje eu estou vivendo Jesus, ressuscitado. Não estou vivendo Moisés igual vocês. Quando você, oi meu cara do YouTube, abre a boca para criticar nós da graça, você está criticando os mandamentos de Jesus ressuscitado. Vocês estão voltando e retrocedendo para debaixo da lei. E dizendo que Jesus é mentiroso. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Quando Jesus morreu para cancelar a lei de Moisés e ressuscitou, ele trouxe uma nova lei. Quer saber qual é a lei de Cristo? Que aí ele implantou o reino de Deus. O reino é espiritual. O reino de Deus é espírito. Não é carne nem comida e nem abrusões para carne que vocês ficam aí levando para o povo, dando banho no povo.
fazendo comer pão e vinho. Sendo que aquilo foi até chegar ao reino de Deus, já chegou. Foi até a volta de Cristo, já voltou. Romano 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei de Cristo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, e nos livrou da lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés. A lei do Espírito nos tirou da lei de Moisés. Mas vocês estão trazendo de volta a lei de Moisés e jogando em cima do lombo do povo. Isso aqui vocês não vê, não. É porta larga. Jesus é mentiroso para vocês. Paulo disse que se a morte de Jesus não valeu nada, morreu de balde. Se nós estamos em pecado, Jesus morreu em vão. Meu Deus. Meus queridos, larga de ser cegos. Isso é para o bem de vocês, não é para o mal de vocês. É para o bem. Oi, pregadores, vocês que vêm para o YouTube meter um pau, como tem uma pessoa que prega a verdade. Rever a pregação de vocês. Para de pregar para a carne, abusões da carne. Volta para o outro lado da cruz espiritual. A gente tem que repetir às vezes as coisas, porque vê outros povos entrando no YouTube para assistir a gente, senão não sabe do que a gente falou no passado. Mas nós estamos hoje no reino espiritual, não é carnal. O que se vai na carne hoje não abrange em Deus em nada. Nada. Na carne você faz, na carne você só, você planta uma porrada. O que você planta, você colhe. O que você planta na carne, você colhe na carne. Não está lá escrito? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. 1 Coríntios 15:3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por o nosso pecado. Aleluia. Não morreu não, né, pregadores? Cristo morreu pelo nosso pecado. Uma vez só. Você disse que não, que está falando a verdade. Paulo, Cristo, os apóstolos, você. Quem está falando a verdade? Aqui diz que Cristo morreu pelo nosso pecado. Você disse que não morreu pelo nosso pecado, que nós somos pecadores miseráveis. Então Cristo ainda vai ter que voltar para morrer pelos pecados. Por causa de você. É verdade? Não. Porque se você diz que nós somos pecadores, isso aqui não vale nada. Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nosso pecado. Mentira de Paulo. Mentira. Você, pregador, é o verdadeiro? Você é o verdadeiro? Que é tudo mentira. Vamos lá. Hoje no reino de Deus, os escolhidos, os eleitos, os pecados já é justificado. Já são justificados. Na cruz, para que o batismo para tirar os pecados é o batismo, ele levou-nos, estamos na graça. A lei foi tirada. Os batismos ele já levou. Então, quando nós reconciliamos com Cristo, já estamos juntos com ele e batizados com ele na morte dele. Não é nas águas. Não é isso que está escrito lá? Vamos ler aqui. Gálatas 4, 4 e 5. Gálatas 4, 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei,
para comprar, tirar os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filho. Então, por isso que Jesus disse para aquela mulher, vai e não peques mais. Estava debaixo da lei. Naquele tempo o pecado reinava. Vocês, como você disse que nós temos pecado, vocês aprovam dentro da Bíblia. Vocês usam Cristo, a Bíblia, para mostrar uma realidade do pecado, que você leva nós para o outro lado da cruz, onde Cristo ainda não tinha morrido, não tinha se manifestado. Aí você está certo, eu estava debaixo do pecado. Mas lembre que Cristo já ressuscitou. O templo já caiu. O reino de Deus já foi implantado. Os pecados já foram tirados em Cristo. Hoje nós somos na carne justificados. Não quer dizer que se a carne faz, a carne paga. A carne faz, a carne paga. O que planta, você colhe. Não é você planta e Deus que colhe. Não é você que faz e Deus que paga te batendo, não. Você sofre a consequência do seu erro da carne, que é a modo do juízo carnal. Mas o Espírito seu já está em perfeita vitória ao lado de Deus. Ele te trouxe para cumprir um propósito. E quando você cumprir esse propósito, você volta para onde você veio. O pó volta ao pó e o Espírito volta a Deus que o deu, porque você veio de lá. Agora os homens colocam nós debaixo de um jugo, porque julga a nossa carne. Não vê que nós estamos hoje em espírito. Esse é o problema das igrejas. Problema desses homens. E são cegos, não querem saber. Porque, de uma certa maneira, Deus também precisa revelar. Nem para todo mundo Deus revela a verdade do Evangelho. Os deuses deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Cegou os entendimentos dos incrédulos para que não aprendessem a voz de Deus. Eles não querem aprender e Deus também não revela. Vocês não querem aprender e vocês não revelam. Não é isso que está escrito lá em 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4:4, vamos ver aqui? Vamos lá. Vamos lá, 4:4. Ó, escuta bem, ó. Mas ainda, 1 Coríntios 4:3 e 4:4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Vocês estão perdidos, né, irmão? Aqui, essa palavra não é encoberto para filho da perdição, não. Tá? É para o que se perde, que não quer entender. Que fica na frente a resposta do texto. Que é o contexto, eu vou ler o texto. Bom, aqui é o contexto, ou o texto, né? Mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, não querem aprender. Vocês só querem falar dos outros. Vocês não vêm para a graça, querem ficar debaixo da lei, debaixo do livro histórico. Não vêm para a revelação que Cristo revelou, um evangelho que estava oculto em Deus, desde a fundação do mundo, que foi revelado só a Paulo. Vocês não querem. Vocês não querem. Mas ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem. Está encoberto. Nos quais os deuses destes séculos cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhe resplandeça o evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. O evangelho da glória que é a imagem. Então, o evangelho está encoberto para os que não querem aprender. Porque a lei de Moisés, que é o Deus desse mundo, segundo seus entendimentos, que é incrédulo, não quer aprender. Então Deus não te revela e você fica aí batendo de frente. Cego, batendo de frente. Cego e batendo de frente. É isso que está acontecendo.
Entendeu? Tá bom, vamos lá mais. Vamos lá. Mas vindo, estava aqui, né? Gálatas 4, 4 e 5, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para tirar o que estão debaixo da lei. Jesus veio para tirar nós debaixo dessa maldição chamada da lei, a ordenança, mandamento, treva. O diabo que vocês chamam de tridente, capítulo da lei de Moisés. As trevas, lei de Moisés. Os deuses desse século, a lei de Moisés. Quando você coloca um monte de ordenança em cima do ser humano que está livre, você está trazendo de volta aquilo que Cristo tirou. Cristo não quer mais que nós sejamos cativos de ninguém. Quer saber? Ele tirou até as igrejas. Deus não quer mais os filhos dele debaixo de mão de homem. O que acontece com nossos filhos de Deus? Cresceram desde quando nasceram, ouvindo que o mundo vai acabar, que Cristo vai voltar, que a tribulação está aí nas portas, que vai ter o número 66, que tem a besta, o anticristo. Oh, irmão, não tem nada disso hoje mais. Isso foi no ano 70. O anticristo foi o rei Tito, ao qual em todo o tempo derrubou, primeiro amarrou os sacerdotes, levou tudo para Roma, amarrado, sentou na cadeira de Moisés, pediu adoração aos judeus, que não adorava ninguém. Ele forçou os judeus a adorar ele, dizendo que ele era o próprio Deus, que estava na cadeira de Moisés, queria adoração, e tiveram de adorar. E adorando, ele levando e matando, jogando nas arenas. Assista os filmes de gladiadores, que aquilo é uma cópia do que acontecia com os cristãos da época, com os sacerdotes, os judeus, o pessoal de Deus. Levava para as arenas, coliseus, para ser esmagado por animais, leões e fio de espada. Não tinha luz elétrica. Tito pegava um sacerdote, enrolava de pano, jogava em cima dele óleo, riscava o fósforo, amarrava nos postes e queimava. Então, eram judeus e cristãos mortos ao fio da espada, ou por pé de leões, ou por chifre de bois, sendo iluminado para não ficar no escuro, por luz humana, pessoas queimando nos postes, grande tribulação. Isto já aconteceu naquela geração. O anticristo. E a besta era Nero. Ô, irmãos, está tudo errado hoje, mas Deus é fiel. Está levantando grandes homens neste canal chamado YouTube, que está levando um verdadeiro evangelho. Assista, aprenda e leva para suas igrejas. Não deixa cair de conto de fada, de língua de pastores que só quer tosquear, tirar a lãzinha das ovelhas e matar vocês com palavra
do Velho Testamento, ou dos evangelhos dos apóstolos, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que é o de poder, de força, de mandamento, de ordenança, que tu sabe que eram aqueles homens, os fariseus e os escribas, que mataram o Senhor Jesus. Não é para nós, tu matou Jesus? Se tu matou Jesus, tu merece também, tá? Esse evangelho que eles andam pregando nas igrejas, mas eu não mereço, eu não matei. Entendeu, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Hoje, para que batismo? A ceia é Páscoa. Se é Páscoa, é Velho Testamento. Se você ler Êxodo 12, está lá a ceia, a Páscoa, sendo celebrada com ervas amargas. Lê a verdadeira Páscoa, a verdadeira ceia. Lucas 22, 14 a 18. Lucas 22, 14 a 18. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe: desejei muito comer convosco essa Páscoa. Desejei muito comer convosco essa Páscoa. Só mudaram de nome para ceia. Essa Páscoa. Antes que padeça. Antes que padeça. Porque vos digo que não vos comereis mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. No reino de Deus. E tomando-se o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e é ceia ou não é? E reparti por vós. Tomai e reparti o entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. De Deus. Até que venha o reino de Deus. Ele diz que tem que padecer. Essa Páscoa, antes que padeça. Lucas 9, 22. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, ele estava tomando a última Páscoa, a última ceia, que era um símbolo da morte dele, que era a entrada do reino de Deus, o novo pacto, do Novo Testamento, que é a graça de Cristo, o reino espiritual. Isso foi o símbolo da ceia. Até que ele volte no seu reino. Ele já voltou. Ele já voltou. Para que tomar céu que ele já voltou? Vamos mais para frente. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui o que fizeram
1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porque todas as vezes que comesse deste pão e bebesse deste cálice, não é lembrar, é anunciar a morte do Senhor. Então o Senhor não morreu. Se é para anunciar a morte do Senhor, se fosse lembrar, até eu concordava. Mas anunciar a morte do Senhor, Jesus já veio, Jesus já morreu e está vivo. E por que anunciar a morte de quem está vivo? Irmão, você viu quantas coisas a gente vai pegando aqui, como você entra na graça? Que Deus vai te revelando, vai te mostrando. Quantas falhas. Eu já passei por tudo isso. Putz, quando eu perdia uma santa ceia, a minha mulher só faltava arrancar o meu cabelo. Está em pecado? Está me traindo? Não quer ir tomar santa ceia? Se você não tomar ceia, você não tem vida em Cristo. O que tem a ver? A ceia é o símbolo da entrada do reino de Deus, do reino espiritual, do Novo Testamento, do novo pacto com o sangue dele. Já foi feito, não tem mais. Anunciar a morte de quem está vivo. Até que ele venha, já veio. Está tudo errado. E outra, nós somos gentios. Nós não somos judeus. E para nós não tem lei. Para gentil, nunca teve mandamento. Vamos lá. Atos 15, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios se converte a Deus. Atos 15, 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios se converte a Deus. Mas nós somos gentios, procuramos uma igreja, queremos reconciliar, porque eles achamos que nós estamos afetados, não tem salvação, que nós achamos que salva a igreja, tudo bem, vamos lá. Não está fazendo muito errado. Mas quando chega lá, tem que perturbar. Tem que aceitar Jesus. Jesus já mandou eu ir para lá. Eu aceito Jesus. Porque vem aqui na frente, que de lá do banco não dá, porque o pastor tem que pôr a mão na minha cabeça. Que ele é o representante direto de Deus. Aí eu vou. Agora buscar o batismo. Você tem que se batizar. Eu vou me batizar. Se não batizar, não crucificou os seus pecados. Eu vou e me batizo. Mas não parou aí. Tem que tomar a Santa Ceia. Eu vou tomar a Santa Ceia. Senão você não tem parte do corpo de Cristo. Eu tomo a Santa Ceia. Mas não acabou aí. Tem que pagar o dízimo. Que não o diabo está dentro da tua casa. Você vai eu pagar o dízimo, Jesus. Não estou salvo ainda. Tem que ir para o monte. Quebrar a carne. Eu vou para o monte. Orar a noite toda com os pernilongos me mordendo, moriçoca, uma baratinha que sobe no pé, um pernilongo que me pique, cheguei em casa empolado, mas ainda não fiz o sacrifício completo para Deus, não estou salvo ainda. Tem que jejuar e tem que fazer os votos do sacrifício. Meu Deus. E ainda tem uma. Se eu olhar torto para alguém, eu tenho que pagar o preço. Se eu discutir em casa e minha mulher levar que ela fez algo errado, eu reclamei, eu vou para o banco. Jesus. Estou ainda do outro lado, antes da cruz, debaixo ainda de uma lei.
não estou liberto pela igreja. Isso Jesus não está lá. O Espírito Santo está dentro de mim. E esses irmãos não se tocam. Eu sou gentil e contra mim, aqui. Pelo que julgo que não se deve perturbar um gentil, que dentre os gentios se converta a Deus. Versículo 24. Porquanto ouvimos que algum dos pastores que saíram dentre vós vos perturbaram com palavra e transtornaram a vossa alma, não lhe tendo nós dado nenhum mandamento. Não tem mandamento para gentil. Vamos mais aqui, Romanos 2,14. Porque quando os gentios que não têm lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Para gentil não tem lei. E por que eu tenho que estar debaixo de uma cobertura de um pastor? De um presbítero, de um diácono, ou debaixo de uma cobertura de telha? Por quê? Que para mim eu sou livre. Por que eu tenho que tomar uma ceia a pulso? Para anunciar a volta de Cristo, que já voltou. Ou anunciar a morte dele, que está vivo. Ô irmão, quanta meninice. Quanta meninice. Deus, vamos lá, para encerrar esse vídeo. Nós não estamos subordinados a uma lei de Moisés, uma lei de pastor, nenhuma igreja. Não estamos. Nós não temos lugar para adorar, onde nós se reunimos. O nosso ministério é a nossa família. Se você quiser ir numa igreja lá de vez em quando, dar um glória a Deus, só não faça besteira, né, irmão? Não vai aproveitar a liberdade que é em Cristo e trocar por libertinagem, né? Para correção da carne. Você não vai trocar a liberdade que você tem para fazer algo errado. Não, por favor. Não é assim. Você paga o preço também, tá bom? Mas não perde a salvação. Dentro das igrejas perde. Vai para o inferno. Tem um diabo com o tridente para enfiar em você, tá, irmão? Na sua barriga ou na sua queixada, tá bom? E o chifre aí dentro tem chifre. Tá bom? Então tenha cuidado, tá? Tenha cuidado. Tu é livre. Não precisa de igreja. Tu é salvo. Tu veio de Deus. Tu assiste os vídeos. Do primeiro ao segundo, tá? Nós estamos do outro lado da cruz. Nós estamos livres. Jesus já morreu e já tirou os nossos pecados. Não temos mais pecado. Deus não vê nada que é feito pela carne. O Espírito nosso já está diante de Deus em perfeita vitória. Quando você tombar, o pó que é o corpo volta o pó e o Espírito volta a Deus que o deu. Os que não são de Deus não são escolhidos, são sem espírito, são igual animais. Com esse Deus não tem compromisso. Tem com nós, ao qual Ele chamou, nos reconciliou e estamos na presença dEle. Não precisa de igreja, mas você precisa de estar contrito a Deus, fazendo as obras de Deus e falando de Deus e dando bom exemplo ao mundo. Amém, irmão? Esse é mais um vídeo, tá? De número 2. Estamos a depois da cruz. Amém, irmão? Amém.